Olá pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre os pecados intocáveis. Eu quero dizer para vocês que para mim está sendo uma experiência muito boa, muito agradável poder estar fazendo. Eu entendo que a interação tem diminuído um pouco. Existem alguns temas que há preferência no coração de vocês, outros um pouco menos, mas eu estou super satisfeito, feliz, contente, porque estou aqui como ministro do Evangelho, ainda na distância, ensinando vocês. Essa é a minha vocação, ensinar, e eu tenho certeza que vocês irão desenvolver e crescer através desse período que nós estamos passando juntos, e eu tenho certeza que você irá aprender coisas novas. Bom, eu quero ler com vocês Provérbios 25, 28, diz assim: Como uma cidade destruída e sem muros, assim é o homem que não pode se conter. Tanto em Provérbios quanto nas cartas do Novo Testamento, a Bíblia fala bastante sobre autocontrole. Segundo Paulo, autocontrole é o fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5, 22, 23. E o apóstolo inclui o descontrole na lista dos pecados que iriam caracterizar os últimos dias. 2 Timóteo 3, 3, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu vou ler para vocês algumas das características dos pecados dos últimos dias e vocês reflitam sobre a realidade dos dias que nós estamos vivendo e traga isso para dentro do seu coração. Mas você precisa saber e estar disposto, mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo falando a Timóteo. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem e traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. E aqui é o versículo 3, onde ele diz, sem domínio de si. Nós entendemos que isso tem sido uma realidade e fica evidente que entre os pecados intocáveis dos nossos dias está a falta de controle. O descontrole, por exemplo, da língua, que abre caminho para todos os tipos de conversas pejorativas, como o sarcasmo, como fofoca, calúnia, desprezo e menosprezo. Então a gente encontra tudo isso movido através desse descontrole, dessa falta de domínio próprio. O autocontrole, como a Bíblia afirma, não é um exercício de força pessoal. Nós precisamos entender que esse autocontrole, às vezes, ele acontece em algumas áreas e não acontece em outra. Por exemplo, um esportista, ele tem autocontrole da sua alimentação, cuida do seu corpo, né? Mas em contrapartida, ele tem uma personalidade extremamente descontrolada, não consegue ouvir não tem paciência, não sabe esperar o que o outro tem a dizer, não consegue fazer isso. E isso acaba gerando nele um descontrole, ele acaba tendo ataques de nervo diante dessas situações. Isso a gente vê que é facetas de um autocontrole. Mas quando a Bíblia ela fala pra gente do autocontrole de acordo com as escrituras, a gente vai entender que o autocontrole ele está presente em todas as áreas da vida. E ela exige um confronto incessante com as paixões da carne que batalha contra as nossas almas. 1 Pedro 2,11, ele vai demonstrar isso e vai mostrar também que esse autocontrole depende da persuasão e capacitação do Espírito Santo em nós. Então não é eu sou controlado numa área e descontrolado numa outra. Porque quando nós pensamos sobre fruto do Espírito, nós entendemos que fruto do Espírito é como se fosse o meu pastor da cidade de Mogi das Cruzes, ele sempre nos ensinou que o fruto do Espírito seria como um gomo de mexerica. É um único fruto, mas tem vários gomos. E assim é o fruto do Espírito. Então não tem como. O fruto do Espírito está no crente regenerado, nascido de novo. Nós precisamos só usufruir daquilo que já está ali disponível para a gente. Já é nosso, já está ali dentro de nós, está ao nosso alcance. Só que a gente precisa também entender aqui que isso não é uma força natural humana, né? Precisamos entender que isso é uma força que
o Espírito gera em nós. O fruto é do Espírito agindo dentro do nosso coração. E aqui vamos pensar um pouco em 3 áreas do descontrole que fica um pouco mais evidente entre nós, entre aquilo que fazemos. A primeira área é comida e bebida. E claro que aqui eu quero deixar claro com vocês que eu não estou falando de pessoas que têm problema com peso, porque nós sabemos que tem pessoas que têm problema com peso, que é uma tireoide, enfim, várias coisas. Tem gente que come pouquíssimo, mas tem uma absorção mais... tem uma maior capacidade de absorção, então isso faz com que essa pessoa aumente de peso. Não é isso que nós estamos falando. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é um descontrole, algo que vai além, algo que você não consegue dominar, está além de você. Então, se você sai e vai, por exemplo, em algum lugar com várias pessoas e você está sentado num rodízio de pizza, e é evidente que o seu organismo, que você consegue num dia natural, normal, comer X tanto. Mas agora, porque você está ali, você vai se descontrolar. E agora esse X tanto não é mais X tanto, você exagera. Ou também na bebida, se você sai, vai fazer alguma coisa, ou quer tomar alguma coisa e vai sempre nesse exagero, que você acaba não conseguindo se controlar de certa forma também. É um problema que vem sendo gerado e que faz com que você perca o domínio. A gente entende aqui que uma pessoa pode também ser muito magra, não demonstrar, e em compensação ser uma pessoa extremamente descontrolada. Por isso que aqui não tem a ver com peso e sim com a ação. Em segundo lugar, nós entendemos que geralmente o cristão ele não exerce o seu autocontrole quando a questão é o seu temperamento. Alguns crentes são famosos por serem explosivos ou por terem pavio curto, como assim diz, né? Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Você já ouviu, né? Eu sou crente, mas eu não sou trouxa. Então pisa na minha, que eu piso na sua, me xinga que eu te xingo, me bate que eu te bato. E isso é algo que tem ficado cada dia mais evidente, né? A pessoa do pavio curto, ela fica muito zangada ou irritada com facilidade e tem pouco nenhum controle das suas emoções. Geralmente a pessoa explosiva também ela já tem por característica esse pavio curto. O livro de Provérbios vai fazer uma advertência a essas pessoas. Quem se irrita com facilidade comete erros. Quem tem paciência é melhor que o guerreiro. Quem tem domínio próprio é melhor que aquele que conquista uma cidade. No Novo Testamento, Tiago vai nos admoestar a sermos tardios em irar-nos. E em contrapartida também, Salmo 119, nós entendemos que lembre-se de que devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração. Então, para que o nosso temperamento ele seja sujeito à palavra, as nossas vontades sejam sujeitas à nossa palavra, que nós entendemos que a nossa vontade esteja sujeita a isso, dominar os nossos desejos e os nossos descontrole. A única forma de fazer isso é nós entendemos que eles precisam estar sujeitos à palavra, à obediência. Então tem descontrole de diversas formas. Hoje a gente pode encontrar descontrole sexual, descontrole pornográfico, falta de domínio próprio na questão da alimentação, na questão de beber, na questão de tantas coisas, até mesmo no exercício hoje. Quantas pessoas estão descontroladas, excede a saúde e já passa por uma idolatria do corpo, já passa por tantos outros lugares, porque as pessoas perderam esse lugar onde a gente entende que esse domínio próprio em várias áreas da vida. E tem uma terceira área também, que é na questão financeira. Quantas pessoas a gente vê arrebentada e a gente vê que se arrebentou por conta de não ter domínio, não conseguir se controlar. E normalmente quem é descontrolado, essa pessoa vai ter alguns problemas já para lidar com questões emocionais, né? Então ela vai suprir carência emocional, vai suprir esse momento de ausência, de frustração, alguma coisa na compra. Quem é da área da psicologia sabe que a pessoa vai usar a frustração e ela vai
migrar essa frustração dela para algum lugar que gera prazer momentâneo. Então aqui você pode pensar na pornografia, o prazer momentâneo, na compra também, e aí a pessoa se descontrola. E muita gente que a gente conhece é descontrolada na questão das finanças, porque gasta além daquilo que ganha, economiza muito pouco, porque não consegue ter domínio das suas finanças. E aqui eu ouvi um palestrante uma vez que ele dizia que o seu custo mensal era em torno de $7.000 só com o cartão de crédito. É uma coisa bem alta mesmo, né? E é engraçado que a nossa sociedade capitalista, consumista, ela gira em torno desse descontrole. Então tudo que ela faz, prestem atenção comigo como isso é muito real. Antigamente nós assistíamos um filme de 1h40 e era um filme ou 2 horas, 2h30, era um filme longo. Hoje a gente não se contenta mais com um filme curto, porque para a gente conseguir suprir os momentos de fadiga, ou os momentos de frustração, de solitude e tal, nós precisamos de alguma coisa que seja descontrolado. E aí, quem de nós nunca maratonou uma série, passou 12, 15, 20 horas direto assistindo porque você quer mais daquilo, porque aquilo está gerando algum tipo de euforia em você? Então há o descontrole hoje em vários lugares e a gente precisa se analisar qual é a área que eu tinha tido descontrole, porque nós não podemos esquecer, o fruto do Espírito é a amabilidade, amor, alegria, paz, paciência, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O domínio próprio precisa ser exercido em todas as áreas da nossa vida. Caso contrário, esse pecado oculto, que é o descontrole de várias áreas e de várias formas, ele acaba fazendo com que a gente não consiga desfrutar da paciência e de tantas outras virtudes que o Espírito já deixou liberado sobre nós. Que você reflita em qual área você está um pouco descontrolado, que área precisa de domínio próprio. Reflita. Essa é a minha mensagem de hoje sobre o pecado intocável do descontrole. Um forte abraço.